Olá, aqui é o professor Nelson Leme. Sejam bem-vindos. Vamos ver um conteúdo básico da matemática que é obter as coordenadas x e y de um ponto no gráfico cartesiano ou no plano cartesiano. Esse ponto P aqui no gráfico cartesiano, onde nós temos o eixo horizontal x, chamado eixo das abscissas, e o eixo vertical y das ordenadas. O procedimento geral e básico é sempre o mesmo. Pegamos o ponto P e traçamos perpendiculares aos eixos. Uma perpendicular que passa por P, perpendicular ao eixo das abscissas, e uma outra perpendicular ao eixo das ordenadas, correto? E aqui você encontra então os valores da abscissa ordenada. A primeira componente, a abscissa x, que você indica à esquerda, coloca o ponto e aqui abre um parênteses, coloca a abscissa. Você lê aqui na interseção da perpendicular que passa por P e encontra o eixo das abscissas, esse ponto ilustrado aqui em azul. Aqui você tem o valor da abscissa que você indicará aqui como primeira componente. E a segunda componente, a ordenada, evidentemente, é a interseção da reta perpendicular que passa por P e encontra o eixo das ordenadas. Aqui neste ponto vermelho, você tem o valor da ordenada. Vamos fazer alguns exercícios para gravar esse conceito. Dê as coordenadas x e y dos pontos indicados no gráfico cartesiano. Aqui está o ponto A. Quais são as suas coordenadas? Como vimos, temos que passar pelo ponto A uma perpendicular ao eixo das abscissas e uma perpendicular ao eixo das ordenadas. Vamos lá então. Para ilustrar a perpendicular ao eixo das abscissas, eu vou pegar uma pequena flechinha aqui. Uma flechinha que se dirige no sentido para baixo e não para cima, porque não vai encontrar nada. Então temos aqui uma pequena flechinha e agora siga a flecha. A flecha encontrou o eixo das abscissas no ponto de abscissa 2. Portanto, você marca aqui. Abre um parênteses aqui, onde está marcado o ponto A, e marca abscissa 2. A segunda componente agora, que é a chamada ordenada. Vou pegar o mesmo ponto A, evidentemente, e conduzir uma perpendicular ao eixo das ordenadas. Saindo aqui do ponto A, uma flecha para a esquerda para encontrar o eixo das ordenadas. Siga a flecha. Lemos aqui ordenada 4. Marca então, após a vírgula, ordenada 4. Coordenadas do ponto B. Aqui está localizado o ponto B. Como vimos mais uma vez, perpendicular ao eixo das abscissas e ao eixo das ordenadas. Saindo aqui de B uma flecha, siga a flecha, encontrou o eixo das abscissas no ponto de abscissa 3. Marca, portanto, abrindo parênteses, logo após o ponto B, marca a componente chamada abscissa, que vale 3. A segunda componente ordenada, saindo do ponto B, uma perpendicular ao eixo das ordenadas. Temos aqui a flechinha, mais uma vez, siga a flecha. Você lê aqui ordenada menos 3. Marca, portanto, aqui a ordenada menos 3. Vamos agora encontrar as coordenadas dos pontos C e do ponto D, que são pontos localizados sobre o eixo coordenados e que traz muita confusão em geral para os estudantes. Coordenadas do ponto C. Quanto vale a abscissa do ponto C? Eu pego pelo ponto C e uma perpendicular para encontrar o eixo das abscissas. Sai de C, então, aqui uma flechinha, siga a flecha. Onde é que a flecha encontrou o eixo das abscissas? A abscissa, nesse ponto aqui, vale 0, porque não é positiva, porque não está para a direita. Não é negativa, porque não está para a esquerda. Esse ponto aqui tem abscissa 0. Vamos marcar aqui, então, no ponto C, a abscissa igual a 0. E uma coisa que é interessante, que sempre acontecerá, qualquer ponto que estiver sobre o eixo das ordenadas, qualquer ponto localizado sobre o eixo das ordenadas, o valor da abscissa é sempre 0, porque
a flechinha, a perpendicular, vai interceptar aqui no ponto de abscissa 0. Então, vamos ver. Qualquer ponto sobre o eixo das ordenadas tem abscissa igual a 0. Agora, quanto vale a ordenada do ponto C? Está aqui o ponto C. Vamos traçar uma perpendicular ao ponto C. Perpendicular ao ponto C, perpendicular ao eixo das ordenadas, ilustrado aqui. Onde que a perpendicular interceptou o eixo das ordenadas? No ponto 2. O ponto C tem ordenada que você marca aqui 2. Vamos agora às coordenadas finalmente do ponto D de dado. Está aqui o ponto D de dado. Quanto vale o valor da abscissa? Pega pelo ponto D uma perpendicular ao eixo das abscissas, pelo ponto D, uma perpendicular ao eixo das abscissas, aqui ilustrado. Interceptou no ponto menos 3. A abscissa do ponto D de dado vale menos 3. E quanto vale a segunda componente, a ordenada do ponto D de dado? Pelo ponto D, uma perpendicular ao eixo das ordenadas. Aqui está uma flechinha que sai de D, siga a flecha. Encontrou o eixo das ordenadas na ordenada 0. Então, o ponto D tem ordenada 0. Aliás, isso acontecerá sempre. Qualquer ponto sobre o eixo das abscissas tem ordenada igual a 0. Marca, portanto, aqui ordenada igual a 0. Se você gostou, dê um like para nós. Inscreva-se no canal. Vamos continuar postando mais vídeos de matemática básica. Muito obrigado e até a próxima.